Ô, Rick, para não ficar chato, né? Vamos Bora. dividir hoje, né? Vamos dividir hoje. Podemos? Bom, você faz metade, eu faço metade, a gente faz bagunça. O Ítalo também participa e vamos embora. Vamos abrir sessão hoje. Vamos lá? Então, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Esta é a COP-TI, uma iniciativa aqui de várias empresas na área de tecnologia da informação, os famosos MSPs, aqueles que juntos aqui nos reunimos para disseminar um pouco de cultura de segurança da informação para a pequena e média empresa no Brasil, levando aí um pouquinho dos conceitos de segurança da informação. Afinal de contas, todos os dias nós somos atacados, só não sabemos por quem, né? Que querem aí roubar os nossos dados, querem fazer sacanagem, sequestrar os nossos dados e pedir resgates em bitcoins, né? E afinal de contas a gente tem que ajudar essas empresas a se protegerem. E em vez da gente ficar reinventando a roda, falando aí o que a gente precisa fazer, a gente falou assim, bom, então em vez da gente reinventar a roda, a gente vai fazer o seguinte, vamos seguir o que o mundo adota como padrão. E para isso a gente foi buscar, nós fomos estudar aí como é que o mundo define essa questão de padronização. Então, numa escala de 1 a 100, vamos dizer assim, ou de 1 a 10, a gente falou assim, bom, por onde a gente começa? Qual que é o padrão internacional que a gente pode adotar aqui, que as nossas empresas passaram a adotar para levar essa segurança da informação para dentro das empresas? Então, nós fomos pesquisar e achamos lá o NIST. Não é verdade, Henrique? Isso aí, pode avançar aí para nós. Pode avançar para nós, por favor. Aí nós temos, buscamos 2 frameworks, na verdade, né, para nós usarmos como guia e como base das apresentações. Avança para nós, por favor. Isso, vamos lá. Então, nós temos aí os 2 frameworks que nós adotamos aí como base, né, para nós fazermos as nossas lives, para divulgar o conteúdo, né, disseminar conhecimento em cibersegurança. O CIS, com a versão 8, e o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia. A gente diz que é a nossa ABNT aqui brasileira, né? Então, o NIST desenvolveu aí um framework, pode avançar novamente, Antônio. Um framework, que é a versão 1.1, é um guia de boas práticas, né? Para a parte de cibersegurança. Ele é focado, então, ele é muito amplo, né? Serve para vários ambientes, né? E é utilizado, ele tem 108 pontos de controle que ele aborda, onde ele é dividido nesses 5 grupos, né? Que é o identificar, que é basicamente você identificar todo o seu ambiente, o seu contexto empresarial, ativos tecnológicos, todos os recursos que você utiliza, qual você armazena, gerencia, manipula dados. Então, é importante você identificar todo o seu ambiente, né? A segunda opção são métodos, né? Ou formas como ferramentas, soluções que você vai adotar para poder proteger esse seu ambiente tecnológico, né? De todos esses recursos que você detém, os seus ativos. A parte de detecção, é a terceira função, ela acaba sendo atividades a qual vão detectar falhas e vulnerabilidades, a qual você vai adotar medidas ou aplicar certas rotinas ou procedimentos para você mitigar possíveis brechas ali de segurança, a qual vai comprometer o seu ambiente tecnológico. O responder, né, é você tomar uma ação, ter um plano de resposta a incidentes, você ter isso muito bem desenvolvido e implementado para você saber qual ação você vai tomar em caso de um problema ou um incidente cibernético, quem você vai ligar, quem você vai chamar, que botão eu vou apertar, que cabo eu vou puxar, você ter essa rotina, saber o que você vai fazer, né? E o último conceito, então, que é a parte de recuperar. O recovery, ele nada mais é do que você voltar à sua estrutura, né? Recuperar ela, ter uma forma, desenvolver um método ali, uma metodologia de você retornar à sua estrutura original para você sofrer o mínimo de impacto possível, né, causado devido a um incidente cibernético. Então, você tendo esses conceitos muito bem analisados, implementados, desenvolvido esses métodos, né, essas soluções, você tem o seu ambiente tecnológico, então, muito bem protegido, né? Claro que isso é sempre uma constante atualização, precisam ser revisados, né, com certa frequência para você sempre se manter seguro e protegido, né? E o próximo passo, o Antônio pode dar sequência ali, é o CIS. Aí eu vou deixar para o Guiral, então, comentar sobre o CIS. Vou chamar mais gente, eu entrar em fria. Vamos lá, Ítalo, me ajuda aí, vamos lá.
Vamos falar nós dois juntos um pouco desse negócio aqui. Então, Opa, dependendo do tamanho e o porte da empresa, a gente vai ter aí pontos de controle, né? Para que a gente vai fazer pontos de controle aqui? Afinal de contas, toda empresa ela precisa ter como que ela vai identificar se algo está funcionando ou não, né? Como é que ela vai identificar se ela tem se uma política que ela desenvolveu, ela está funcionando, se essa política ela é efetiva, ou seja, se ela efetivamente está sendo aplicada no dia a dia, se está sendo efetiva para os seus profissionais, para o seu ambiente de rede tecnológico, e como que a gente audita isso, ou seja, se realmente as coisas estão funcionando como devem ser. E aí, o Syscontrol serve exatamente para isso. Então, dependendo do porte, tamanho, tipo de informação que uma empresa ela tem e ela utiliza no seu negócio, ela vai ter um número de controles que ela vai precisar fazer. Então, uma pequena empresa, ela começa aí já fazendo 56 pontos de controle, né? Para quê? Preciso saber se eu tenho um inventário atualizado do meu parque, se eu estou fazendo a atualização dessas máquinas, se eu estou controlando os meus softwares e as pessoas que utilizam do meu ambiente tecnológico, né? Então, eu vou tendo esses pontos de controle e vou adotando essas minhas políticas. Isso já ajuda a gente fazer o quê? A segurança da informação dentro do meu ambiente. E aí, Ítalo, se a empresa tem um pouco mais de infraestrutura tecnológica, se já é uma empresa um pouco maior, né, o que ela precisa fazer? Ela contrata um terceiro como nós, ou ela pode ter uma infraestrutura tecnológica interna, pode ter lá já uma pequena área de tecnologia. O que acontece com essas pessoas ali dentro, ou o que a gente faz para essas empresas? espero que essas empresas tenham sorte, né, de encontrar profissionais qualificados e que tenha aí a vontade como nós, né, de fazer um trabalho evidentemente bem feito e baseado em framework tão bem estabelecido como o CIS. A empresa de médio porte, que nós chamamos de IG2, que já tem um parque aí, já tem uma parte de tecnologia estabelecida, precisa, evidentemente, de mais alguns controles além do IG1. Então, vai ter aqueles 56 controles, mas vai chegar no total de 74 controles para conseguir efetivamente proteger a complexidade do seu parque de tecnologia. E isso pode ser com profissionais de tecnologia internos e também externos, né? A assessoria tecnológica ou ambos, evidentemente, tá? E aí também o grupo de implementação 3, que já é uma empresa maior, já são empresas talvez multinacionais, empresas maiores, mais sofisticadas, bancos, né, big techs, essas empresas que sofrem ataques mais sofisticados ao seu parque de TI. Elas precisam, além dos 56 iniciais, dos 74 controles também do IG2, de mais 23 controles que já chegam a ser até, né, teste de invasão, pen teste, tudo muito sofisticado, evidentemente para evitar ataques mais complexos, ataques que vão causar danos não só à infraestrutura, mas também à imagem dessas corporações maiores. Portanto, são esses 153 controles que visam a tranquilidade cibernética, a higiene cibernética da pequena, da média e da grande corporação. Eu vou dar um exemplo aí que às vezes nem sempre é o tamanho, né? Mas o tipo de dados, às vezes, que a empresa utiliza no seu dia a dia. A gente dá suporte, por exemplo, para um instituto de pesquisa, tá? E né, por ser um instituto de pesquisa, ele faz uso de informações confidenciais ou informações privilegiadas, informações de uso de pessoais. E aí está sujeito a um rigoroso controle, né? Ele faz uso de informações, de dados pessoais de saúde das pessoas, por exemplo, né? Então, esse instituto de pesquisa, por exigência, né,
da indústria farmacêutica, ele está sujeito, por exemplo, a um teste de invasão, e ele se encaixa aí nos 153 controles. Por quê? Porque está manipulando com informações de dados pessoais. E aí você trouxe uma novidade para nós essa semana, né, Ítalo? Que olha Excelente essa novidade, né? novidade aí, meu amigo. Excelente novidade. O CIS vai criar um anexo para que a gente tenha também controles e meios para adequar as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, seguindo o que o CIS vai auxiliar, da forma que o CIS vai auxiliar a gente. Então, teremos controle, teremos visibilidade, né, das medidas que devemos tomar para ficar mais tranquilo em relação aos dados pessoais, como disse o Guiral. Essa complexidade de dados é bem importante que consigamos separar o que é dado confidencial, o que é dado pessoal, o que são dados importantes para a empresa, né? Categorizar esses dados para que a gente entenda o grupo de implementação que está a sua empresa, que está a sua corporação. Muito legal essa novidade do CIS, que vai abraçar a nossa LGPD, abraçar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mostra a importância que a LGPD tem em relação à segurança da informação. Eu sempre digo que a segurança da informação que permite que a gente consiga um pouco de privacidade. Olha a importância da segurança da informação na vida de todos, consequentemente na vida do empresário. É o Brasil fazendo um puxadinho do SysControl. Exatamente, exatamente. Que orgulho, que orgulho. E agora, Parabéns. né, vamos deixar o Antônio falar, coitado, né? A gente já enrolou bastante para deixar. Antônio, vai que é sua, meu amigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Depois dessa introdução aí sensacional dos meus amigos, a responsabilidade só subiu um pouquinho assim a mais agora para a gente dar continuidade, né? E seguindo aí todos os controles que nós estamos passando, né, do grupo de implementação 1, hoje nós vamos ver mais um controle, né, que é o controle 14, controle que vai tratar da conscientização sobre a segurança e treinamento de competências, né? O que esse controle vai falar? Ele vai falar sobre boas práticas que nós devemos adotar em relação aos colaboradores, e não só aos colaboradores, a todos aqueles que compõem o ambiente do dia a dia da empresa, de trabalho, né? E a descrição desse controle, ele fala em estabelecer e manter um programa de conscientização, né? Para que nós possamos ser agentes de informação para todas as pessoas que estão ali no ambiente corporativo. Uma palavra que me chama muita atenção é programa, manter um programa, né? A gente não está falando de um programa de TV. Um programa de TV ele tem um início, um meio, um fim, né? Um programa inserido dentro de uma organização, ele vai ter início, ele vai ter um meio, mas ele não vai ter um fim e nem pode ter um fim. É uma atividade, né, pessoal, que ela é contínua e tem que ser levada, revista e revisada e sempre melhorada enquanto a empresa funcionar, né? Então, a ideia aqui é a gente levar todas as boas práticas, e hoje nós vamos passar uma por uma, né, sobre como nós podemos fazer para conscientizar os colaboradores, todas as pessoas que compõem uma organização, para cada vez mais mitigar, reduzir os riscos relacionados à segurança cibernética de uma empresa. Hoje é feriado aqui em BH, estou inspirado, né? Então, assim, vou começar a nossa apresentação e pegando o gancho aí no que a gente falou, dessa primeira com um provérbio chinês milenar, muito conhecido por muitos aí na nossa área, né? Que diz o seguinte: não existe antivírus à prova de usuário. Tá? Isso é um provérbio aí, acredito que vocês já conheçam, né? Eu falo que ele é milenar e o pessoal lá, né, todos esses são, porque é da época que se falava só de proteção de antivírus, né? Antivírus como proteção. Isso é milenar. Hoje em dia nós sabemos que temos várias camadas aí que nós temos que aplicar nas organizações
para garantir uma proteção ideal, né, da nossa área. Quem falou isso foi o Antivírus Pago, né, um grande aí, pensador da área de segurança lá chinesa, da época lá né, de não sei quantos anos aí atrás, né, e essa foto aqui foi uma foto que ele tirou lá na época, né, para elucidar o que nós estamos vivendo, o que estamos falando agora. Você pode ter todos os fatores e os mais diversos recursos tecnológicos, softwares, programas, tudo bem configurado, tudo bem determinado, se o usuário continuar sendo ali o elo, a parte continua sendo a parte mais fraca, né? Ele pode levar aí tudo por água abaixo, né? Então, assim, tudo isso daqui nos remete a entender que, gente, precisamos cuidar, sim, dos usuários, dos colaboradores, das pessoas, né? Cuidar de TI é cuidar não só de processos, não só de sistemas, mas também de pessoas, né? E agora vamos ver aqui, um por um, né? Cada etapa no qual nós podemos passar para poder garantir aí a segurança. Vamos tratar aí de 8 itens, né? Nós somos um total de 9. Como aí o nosso foco inicialmente é tratar dos itens relacionados ao IG1, das pequenas e médias empresas, nós vamos ali até o 8º item, né, aos participantes que estão aí conosco hoje. A ideia aqui é que seja bem interativa, não só dessa, mas todas as outras, né? Que vocês possam participar, trazer exemplos, trazer situações do dia a dia de vocês, sintam-se à vontade para abrir um microfone aí durante a nossa jornada, beleza? Então, pessoal, o primeiro item, ele vai falar aí entre estabelecer um programa, como nós já falamos, né? Manter um programa de conscientização, né? Tudo muito bem determinado, né? Documentado, né, para que todas as pessoas que estão no ambiente corporativo possam saber, né, por onde ir, o que fazer, né, se precisarem de consultar novamente, eles têm uma documentação guardada de fácil acesso, clara, sem termos técnicos, né, muito importante, já que a ideia aqui é a gente trazer um pouco para a prática, evitar termos técnicos, né, porque nós vamos lidar com colaboradores de outras áreas totalmente diferentes das nossas, e nem sempre eles vão estar acostumados com o linguajar mais técnico, né. O segundo item, pessoal, é treinar os membros da força de trabalho para reconhecer ataques, né? Nós temos aqui nessa ilustração o que está acontecendo aqui. Nós temos um hacker, né? E ele está disposto, está procurando brechas, procurando aí alguma forma de poder invadir um sistema, uma rede. E nós ali, os MSPs, como o Guerau falou no início, estamos ali implementando as nossas técnicas, os nossos recursos para evitar, para reduzir, né? Para aumentar a camada de segurança. Só que do outro lado ali, nós ainda temos o Bob, né? Que é o usuário, e o Bob no dia a dia ele está ali acessando o e-mail, ele está utilizando diversos recursos, até principalmente na internet, nesse mundo híbrido que nós vivemos hoje, né? Então ele está ali acessando um e-mail ali que é desconhecido, que contém um link que ele não conhece, né? Se nós não treinarmos o Bob para que ele possa identificar, né, alguns pontos que possa gerar uma dúvida nele, o Bob vai acabar clicando nesse link e todas aquelas medidas que nós realizamos ali para prever vão ser comprometidas, né? A segurança da nossa rede como um todo, ela pode ser comprometida porque nós não treinamos o Bob, não instruímos ele da maneira correta a não clicar naquele link que ele recebeu por e-mail. Né, hoje nós temos muito aí, como exemplo, o golpe dos boletos bancários, né? A pessoa recebe ali do financeiro, recebe um link, né? E ali está na correria com um código de barras, que seja com boleto, ela está na correria, ela às vezes até o chefe dela, por coincidência, falou: precisamos pagar isso hoje, porque senão vamos perder o prazo. A pessoa pega, paga o boleto, ela acaba nem conferindo ali os dados que estão no boleto, né? Então, tudo isso faz parte aí de engenharia social. Outra coisa também, ligações, né? A gente vai falar mais para frente aí que a gente tem que cuidar de todo o perímetro que envolve a segurança, né? Uma ligação, um WhatsApp, né? Às vezes o WhatsApp de um superior pode ter sido clonado, e aí essa pessoa recebeu um WhatsApp pedindo para fazer uma transferência, né? É importante que a gente instrua essa pessoa. Espera aí, questiona ele mais um pouquinho, né? Às vezes vale a pena você questionar ele ali para saber se é ele mesmo,
e até tomar uma bronca se for o caso, mas toma a bronca em prol da segurança. Então, os ataques de engenharia social, e aí nós temos aí um dos principais componentes, que é o phishing, né? Para quem não conhece, para quem está assistindo essa live num outro momento e não é da área, né? É um ataque, né? O que acontece? Os hackers criam páginas muito próximas daquela página que a pessoa está acessando e que ela imagina que seja a página correta a se acessar, de um banco, por exemplo. Né? Então, o hacker vai ali, cria essa página e a pessoa, ao invés de ela achar que está acessando a conta do banco, está acessando uma outra conta que foi criada pelo hacker. Então, ela está sofrendo ali um ataque de phishing. Né? Ele é o tipo mais simples, mas ao mesmo tempo é o mais perigoso, é o mais eficiente, porque na correria do dia a dia, nós temos muitas metas, muitos prazos a cumprir, então acaba que no dia a dia, na correria, a gente acaba deixando passar alguns detalhes, né? Como que nós podemos prever isso? Principalmente aí, pessoal que trabalha em setores financeiros, né? No setor financeiro da empresa, paga muita conta, acessa sites de banco, sempre verificar se o cadeado está lá em cima no canto superior esquerdo, né? Isso significa que esse site é seguro, que ele possui um certificado de segurança, que ele vai conseguir transferir as informações de maneira criptografada entre você e o banco, né? O HTTPS também, ali no começo do site, né? Verificar uma dica aí muito recomendada quando você trabalha com banco é sempre digitar a primeira senha de maneira errada. Porque se você digitar ela da primeira vez da maneira errada e passar, tem alguma coisa errada. Por que passou para a próxima página? Né? Então, digitei a primeira vez e deu errado, opa, então quer dizer que a chance de eu estar realmente aqui no site do banco é real. Né? E aí temos vários outros exemplos aí também, né, de que a gente pode sofrer um ataque de phishing por e-mail também, né? Às vezes você recebe ali um boleto achando que é de uma loja que você comprou e, na verdade, ela o link está lá, um exemplo, mercadolivre@gmail.com, e você recebe um e-mail com o corpo do Mercado Livre, tudo certinho, mas olha lá em cima, dá uma olhadinha lá no remetente da mensagem, aí está lá, @gmail, @hotmail, né? Isso é muito comum também aí nas empresas. O próximo item, pessoal, treinar os membros da força de trabalho nas melhores práticas de autenticação, né? Quem aí nunca chegou numa empresa, o pessoal, não, temos servidores, temos as senhas é padrão para todo mundo, mas tem senha. Já ouvi muito isso, né? Não adianta, senha, né? Ferramentas de acesso são pessoais e intransferíveis. Nós temos aí essa tabela que ela ficou bem famosa, bem conhecida por todos aí, adivinha de mim, né? Essa tabela ela é bem interessante, que ela mostra aí, né, quanto mais caracteres nós tivermos nos nossos métodos de acesso, maior vai ser a dificuldade para que um atacante possa conseguir descobrir ou quebrar a nossa senha, né? Uma prática, pessoal, muito recomendada, cada vez mais não é ter senhas, né, mas as chamadas phrasal passwords, né? Quanto maior o comprimento, melhor, né? A quantidade de caracteres especiais, ela já nem é tão importante quanto o comprimento. Se você tiver uma frase, né, um comprimento maior da sua senha, maior vai ser o nível de segurança que você está implementando nela. Tudo bem, o atacante foi lá e, por um motivo ou outro, conseguiu quebrar essa senha. Nós temos outras formas de melhorar essa prática de autenticação, né? Eu coloquei aqui o ícone aqui do Microsoft Authenticator, verificação em 2 etapas, né? A verificação em 2 etapas, pessoal, ela precisa ser mandatória, né? Muito importante que você configure. O colaborador não quer instalar o Authenticator, que seja por SMS, né? Que a gente configure, que seja configurado o SMS para ele receber uma verificação ali em 2ª etapa, né? E esse terceiro ponto, né? Quem pode acessar o quê? Aí é mais voltado para nós, os profissionais que estamos atuando na área de tecnologia, que vamos configurar ali o ambiente do cliente, né? Sentar com as áreas que são responsáveis por cada setor, né? E identificar, fazer um mapeamento
né, de quem pode acessar o quê, né? Porque senão tem senha, tem verificação em 2 etapas, mas todo mundo acessa tudo de todas as áreas, né? É raro, mas acontece com frequência, pessoal. Vocês podem ter certeza, né? Igual que o pessoal fala, é raro, mas acontece muito. Acontece muito, né? E claro, muito importante, não só implementar, mas testar. Vai lá, cria um usuário, depois que está implementado tudo direitinho, né? Cria um usuário que não tenha permissão nenhuma e tente acessar para ver se aquelas configurações que você realizou, né, ficaram certinhas. E como nós estamos falando aí de conscientização, né, antes de implementar isso, o que, que é muito importante? Levar essa informação para os colaboradores, né? Informar eles, pessoal, estamos passando por um processo de transformação, né? Vai implicar um pouquinho aí na sua rotina de trabalho, mas é pela segurança do nosso ambiente, é pelo bem da nossa empresa. Então, se você tem um passo a mais para poder entrar numa tarefa, não pensa que você vai gastar mais tempo. Pensa que você está aumentando a proteção da sua informação, que você vai trabalhar nela durante o dia todo. Se alguém roubar aquela informação ali, né, o que, que pode acontecer? A gente pode acabar perdendo até o emprego. Né? Então, levar para as pessoas, nós, profissionais de TI, é muito importante que a gente leve com clareza para todas as pessoas do ambiente de trabalho que essas mudanças vão acontecer, que essas mudanças estão acontecendo e o porquê que elas estão acontecendo. Né? Estamos em 2022, as coisas não são mais como eram antes. Né? Então, temos aqui essas dicas para que possamos implementar, levar para os colaboradores, mas é muito importante que, como a gente disse lá no começo, não adianta a gente implementar, né, e o colaborador ficar buscando formas de burlar. Né? Pessoal, vamos trocar a senha? Vamos trocar a senha, pessoal, mas não escreve a senha no caderninho, não, por favor. Né, eu tive um cliente agora que nós estamos fazendo um trabalho bem legal lá com eles, e aí tinha senha para todo mundo e tal, igual. Fui lá, e fui trocando a senha com um por um, fazendo um serviço de formiguinha, e peguei uns 4 lá. E eu falei, gente, pelo menos espere eu dar as costas para vocês anotarem no caderninho, não faz isso na minha frente não, que o coração até dói. E aí o pessoal torcia o nariz, falava assim, ah não, Antônio, você está muito rígido e tal, não sei. Esse é o resultado de que o trabalho nosso está sendo bem feito. Né? Não, para sua segurança, né? Não anota no caderninho, porque é o primeiro lugar aí que alguém possa procurar, olhar, vai ser aí nos meios físicos, né? Temos aí, passando para a próxima parte, aí para a próxima etapa, o item 4, treinar a força de trabalho nas melhores práticas de tratamento de dados, né? A gente fala muito em segurança, como nós estamos inseridos numa área de tecnologia, a gente fala muito em segurança digital, né? Mas nós temos também que cuidar, né, da outra segurança de outros dados que nós temos no ambiente corporativo, dados físicos também, né? Então, quando a gente fala aí de tratamento de dados, tanto para o meio físico quanto para o meio digital, qual é o cuidado, né, que eu tenho com aquele e-mail, com aquelas informações que chegaram naquele e-mail, né, com aquele anexo que veio ali um contrato de um colaborador ou de um cliente, informações pessoais, dados que em vários casos podem até ser dados sensíveis, né? O que, que nós temos aí hoje para poder nos auxiliar a levar essa conscientização para os colaboradores, para todo mundo? A LGPD, né? Nosso amigo Ítalo está aqui, pode falar com propriedade, que é uma ferramenta, a LGPD não deixa de ser uma ferramenta que vai nos auxiliar e ela trata dessa situação da conscientização, né? Como que os colaboradores devem fazer para lidar com a manipulação dos dados, né? Então, assim, gente, política de mesa limpa, né? A gente passa aí nas baias dos colaboradores, tem extrato de banco da empresa, né? Tem documentação de admissão de colaboradores, e ali você vai ter dados de endereço, muitas informações, exames médicos, que aí a gente está entrando num âmbito, né, Ítalo, de dados pessoais sensíveis, né, exames de admissão, né, de colaborador, até mesmo um atestado médico pode conter ali um dado relacionado à saúde do colaborador. Então, o que, que nós devemos fazer? Conscientizar, levar para os colaboradores. Pessoal, a partir de agora, vamos ter uma política de mesa limpa, né? Vamos ter em cima das mesas só o que for necessário, né? Vamos manter ali no ambiente de trabalho o que for estritamente necessário, o que tiver de dados ali, vamos tirar, vamos colocar dentro da gaveta, né?
A tela limpa também, né? Às vezes a gente passa assim, essa semana eu tive num cliente lá, a tela, falei, meu amigo, você quer mais uma tela? Né? Porque aquela já não cabia mais de tanto item. E ali você tem ali um contrato, né? Uma informação ali, uma proposta técnica com valores, né? Com informações que são sensíveis para a empresa, que podem ali comprometer, né? Uma questão de concorrência ou não da empresa. Então, bloquear a tela. Levantou da mesa, muito simples. Só o fato de você acionar, né, o botão Windows mais L, você bloqueia a tela do seu computador. Claro, né, tendo configurado uma senha antes, né, para que ele bloqueie e se alguém tentar acessar, vai solicitar a senha. Então, pessoal, vai levantar da mesa, né, bloqueia a tela. Eu tenho um cliente que tem uma área de TI interna e a gente presta consultoria, né? E o coordenador de TI falou: pessoal, se eu passar na frente dos computadores e a tela estiver desbloqueada, vai ter que pagar almoço para mim. E aí, doeu no bolso da galera, vocês já viram, né? E ele não come pouco, falou que tinha que ser no quilo o almoço. Aí o pessoal começou a bloquear a tela lá com força, né? Nem que tenha que doer no bolso da turma, mas de uma forma aí amigável, né, legal, a galera começou a bloquear a tela, né, e não esquecer, né, e outra coisa também muito importante, nós, né, profissionais, que vamos levar soluções, levar as ferramentas, não façamos isso, não tornemos isso uma coisa hostil no ambiente. Precisamos fazer isso de forma gradativa. Muitas das empresas têm uma cultura, né, muito enraizada e é difícil de mudar essa cultura às vezes. Nós não vamos mudar isso da noite para o dia. Então vamos com calma, vamos com paciência, vamos com tranquilidade, aos poucos, né, levando os nossos clientes para esse novo cenário. Né? Então, aqui, nesse ponto aqui, o 4, o que nós podemos, né, como eu disse aqui, né, promover aí a conscientização de que a tela precisa estar bloqueada, né, de que a mesa precisa estar limpa, né, sem informações que possam ser sigilosas aí, expostas, né, a LGPD, né, qual é o ciclo do tratamento dos dados, né, eu recebi aquele e-mail, um e-mail que pode ser confidencial, eu vou colocar ali um tempo para aquele e-mail expirar, é possível hoje, com ferramentas que nós temos, fazer com que os e-mails expirem depois de um certo tempo. Então, se eu sei que aquela informação é confidencial, né, eu vou educar, eu vou ensinar o meu colaborador que existe aquela opção de tornar aquele e-mail, fazer com que ele expire depois de um certo tempo, né, para que aquele dado eu possa receber ele, tratar ele e depois descartar ele da maneira adequada. Né? Então, até rascunho, né? Rascunho também, né? As impressões, hoje, muitas empresas têm um fluxo de impressão muito alto e às vezes a pessoa imprime para poder ver o papel na frente da tela e depois só coloca essa folha ali no rascunho. Ali no rascunho é o melhor lugar para que ela coloque essa folha? Não. Olha, uma folha que você vê que tem informações confidenciais, ela vai para a trituradora, né? Tudo isso, gente, até mesmo, repetindo, para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo depois, vou voltar aqui só por uma situação que eu esqueci de comentar bem rápido. São técnicas, pessoal, que não custam muito, né? Para quem tem um ambiente, já tem um ambiente aí de uma plataforma online, a verificação em 2 etapas ela não custa nada mais. A instalação de um aplicativo não custa nada mais, o recebimento desse SMS não custa nada a mais para a empresa. Então, são pequenas práticas que podem ser feitas, que não vão ter o custo zero para você educar o colaborador a bloquear a tela. É custo zero, só vai custar ali o tempo, claro, para você educar o colaborador para deixar a mesa limpa. Né? Não é porque nós não temos 1000 colaboradores na empresa que nós não precisamos investir grandes quantias, né? O quinto item, pessoal, treinar os membros, né, sobre causas de exposições não intencional de dados. Isso é muito comum. Coloquei aqui a foto do LinkedIn. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes o colaborador está ali incentivado, motivado, acabou de conquistar um novo emprego e ele tira uma foto e atrás da foto tá a tela do computador dele com informações, né? Porque aí ele quer mostrar a empresa e com informações que são sigilosas da empresa, às vezes uma planilha com dados de valores ou alguma coisa do tipo, uma proposta, né? Então, levar para os colaboradores, pessoal,
Hoje a gente tem o endomarketing, né, que é fazer ali o trabalho com os colaboradores para que eles possam promover a empresa, promover tudo aquilo ali que acontece com eles no ambiente de trabalho, mas com cuidado, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ali? E às vezes essa exposição, muitas das vezes ela é não intencional. O colaborador, ele nem percebeu que tinha um dado sensível ali atrás na tela, né? Então, olha, vai tirar uma foto, vai fazer uma postagem no LinkedIn, vai usar um computador num ambiente público, né? Tem outras pessoas que podem estar em volta e podem ver as informações que estão sendo circuladas ali. Outra questão também, câmeras, né? Câmeras de segurança nas empresas, né? É muito importante a gente entender onde elas vão ficar posicionadas, porque aquela câmera ela pode, às vezes, focar numa tela que pode ter informações que podem ficar expostas, né? O envio de informações por e-mail, pelo WhatsApp, o pessoal usa muito o WhatsApp e acaba mandando CPF, CNPJ do diretor para adiantar o cadastro em tal empresa. Espera aí, né? Como que esse dado vai ser tratado lá na ponta? Então, para nós que somos aí da área de TI, que vamos configurar o ambiente do colaborador, né? A gente pode usar aí políticas de prevenção de perda de dados, né? Ferramentas e sempre levar para o colaborador, né? Olha, quer fazer uma postagem, né, no LinkedIn, numa rede social, toma cuidado com o que está em volta, com as informações que estão em volta, com o conteúdo que está aí atrás de você, né? Pedir também para o colaborador informações, olha, o que você trata aí no seu dia a dia, né? Você trata de dados pessoais, você manda que tipo de e-mail, trabalhar com ele a importância dele mandar os e-mails, trafegar os dados da maneira correta, né? 14.6, estamos aí finalizando já, faltam 3. Treinar a força de trabalho no reconhecimento e comunicação de incidentes de segurança. Coloquei essa foto aqui de maneira intencional para representar dúvida, né? Vamos treinar os colaboradores para sempre duvidarem de tudo, né? No nosso contexto de TI, a gente chama isso de Zero Trust, não confio em ninguém. Vamos duvidar e vamos sempre estar reportando se eu ver, se eu presenciar alguma coisa que seja relacionada a um incidente de segurança. E mais uma vez, né, a gente precisa cuidar de todo o perímetro. A gente alinha muito a questão do digital, né, mas nós temos o perímetro físico também. Né? Eu tive caso de um cliente que no prédio onde está a empresa dele, existe o elevador né, o convencional lá e o de funcionários. Uma pessoa pegou, entrou por elevador, passou pela portaria, né? Ou seja, teve uma falha ali de segurança na portaria, e essa pessoa entrou direto no elevador de funcionários. Ela já caiu dentro da empresa, dentro do meu cliente, porque o elevador já dá acesso a dentro da empresa. Ele entrou, subtraiu um telefone e foi embora, né? Nesse meio tempo, né, se tivesse sido feito um trabalho de conscientização lá com o pessoal da portaria, olha, pessoal, vocês vão falar para ir para aquele elevador, mas confiram se realmente aquela pessoa está indo lá para o elevador de convidados mesmo, né? Chegou lá em cima, né? Essa pessoa entrou, ela não tinha um crachá, ela não estava com o uniforme da empresa, né? Não seria um momento do colaborador ali parar e pensar, esse cara aí tá meio estranho, esse cara não é da empresa, ele não é um colaborador. Então, antes que o incidente ocorra e depois não tem como mais, né? Sempre duvidar, sempre comunicar. E a gente está falando aqui do cuidado do perímetro físico, o digital, a mesma coisa. Se eu identifiquei um comportamento estranho num e-mail, numa página web, até mesmo de um colaborador, né? Olha, aquele colaborador ali tá comunique, né? A gente precisa incentivar que eles comuniquem. Como que a gente pode fazer isso? Podemos fazer um formulário online que o colaborador não precise nem como que fala, se pronunciar quem ele é, né? Podemos ter várias formas aí para facilitar essa maneira, essa comunicação. Mas o importante nesse momento aqui é fazer com que as pessoas reportem, né, comuniquem se elas presenciarem algum incidente, se elas verem, olha, incentivar elas a sempre ela tá executando ali na bandeja, né, para ver se está tudo certinho quando ela chegar para trabalhar, né, e incentivarem eles a não confiar em ninguém. Eu tenho um cliente que falou uma vez no começo da nossa relação, ele falou, Antônio, confio em todo mundo até que me provem o contrário.
Opa, super legal, né? Tem pessoas boas aqui à sua volta, só que o problema é que na hora que elas forem te provar o contrário, pode ser muito tarde, né? Pode ser que já tenha causado um dano aí irreparável à sua empresa. Então, confiança zero, zero trust, né? Para a gente poder garantir aí as camadas de segurança que a gente está aplicando. Promover a identificação e a comunicação dos seus ativos corporativos. Perdão, se os seus ativos estão faltando atualizações de segurança. Aí não tem como, né, pessoal? Update, 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 né? Esse ponto, eu confesso que eu acho até um pouco mais difícil para a gente poder trabalhar com o colaborador. Normalmente, igual hoje, a gente tem updates que são feitos de forma automática e ficam até ocultos, né? Mas uma informação que a gente pode passar muito, muito para os colaboradores: não ignorem as mensagens de solicitação de atualização. Não vamos deixar para depois. Se a máquina estiver te pedindo para reiniciar, é porque ela precisa ser reinicializada, porque e vão ter atualizações de segurança que vão terminar de executar no momento da reinicialização. Não ignore, não fique adiando muito. Não posso reinicializar agora, eu reinicializo no final da minha jornada de trabalho, né? Mas precisamos levar para eles a importância de se manterem os equipamentos atualizados, sempre nas últimas versões, e que se eles identificarem também, cara, tem, sei lá, 40 dias que minha máquina não instala nenhuma atualização, reporte, que eles reportem para a gente, tem alguma coisa errada. Pode ser que tenha alguma coisa ali bloqueando aquelas atualizações. E por último, treinar a força de trabalho sobre os perigos de se conectar e transmitir dados corporativos em redes inseguras. Isso daí é um parque de diversões para os atacantes, né? Todos nós sabemos o quão inseguro pode ser utilizar redes compartilhadas, em ambientes compartilhados, nos nossos dispositivos, com os dispositivos. Então, assim, uma prática que eu faço muito com os meus clientes. Se você está no aeroporto, se você está num coffee, num shopping, se puder, use o seu 4G. Não fique utilizando aquela rede compartilhada que o shopping oferece, porque a gente não sabe qual que é o nível de segurança dela, né, quem está promovendo ela. É muito comum, né, as pessoas até mesmo criarem, o atacante sentar numa área pública, criar uma rede no próprio celular dele ou num dispositivo dele, né, rede do shopping, deixar ela aberta e a pessoa acha que é a rede do shopping e acaba se conectando e, na verdade, ela está se conectando ao atacante. Então, sempre conscientizar. O pessoal gosta muito, né? A gente gosta muito de graça, do gratuito, tá fácil, é só conectar. Precisamos levar essa conscientização para os colaboradores, para as pessoas que compõem o nosso ambiente de trabalho. Pessoal, mais uma vez, duvide, essa rede tá aberta, não pediu nenhuma autenticação, nem mesmo aquela janela de autenticação lá do shopping, para você fazer um login, que seja o login social lá do shopping, para mostrar lá no Facebook, enfim. Duvide, não conecte. Se possível, utilize o seu 4G do seu celular e roteia lá para o seu computador e faça o uso da internet, né? Então, pessoal, nós passamos aqui pelos 8 principais pontos, né, que o CIS entrega para que nós possamos trabalhar a conscientização dos colaboradores. Como de costume, de praxe, é hora aí da gente saber dos nossos amigos que estão acompanhando aí como que está acontecendo na empresa deles hoje em dia, não só nas empresas, mas os clientes. Tá tudo certo, todo mundo está conscientizado, não precisamos fazer nada. Como que tá, pessoal? Quem quer começar aí? Bom, de antemão aí, Antônio, parabéns pela condução aí da apresentação, cara. Excelente, cara, muito bem apresentado, bem didático aí, ótimo. E aquela coisa, fugindo um pouco do técnico, né? Que também é bacana ali isso, quando a gente vai falar com o usuário. Claro, muitos de nós aqui já somos profissionais da área, né? Não é o caso, mas, cara, excelente. E muito importante essa parte de conscientização, cara, porque não importa você investir em soluções de trabalho, se muitas vezes o colaborador não está apto ou capacitado para operar aquele equipamento ou saber identificar essas falhas, né? Então ele acaba sendo o ponto mais sensível aí, com certeza. Mas enfim, vamos deixar para os nossos convidados aí participar. Guiral, que tem a habilidade aí melhor para chamar a turma aí para comentar. Deixa a Vamos palavra lá, com vamos vocês. abrir os microfones aqui, chamar o pessoal para conversa. Estou vendo aqui bastante coisa no nosso chat, mas quero que o pessoal participe hoje.
Abrindo os microfones, chamando o pessoal para conversa. Temos bastante gente na sala hoje. Quem vai começar aqui a fazer seus comentários hoje? Temos bastante convidados. É aquela coisa democrática, se ninguém abrir, eu abro. Pronto, já abriu. Deu a risada, começa, meu amigo. Vamos lá. Fala, João, tudo bem? Recebi o convite Graças para... a Deus, bem você. Tudo jóia. A gente recebeu o convite para estar aqui comparecendo, somos da área, somos colegas aí. Quero parabenizar pela apresentação, uma pena que eu peguei ela no meio, mas eu até citei aqui de algumas pitadas no chat, né, sobre as dicas ali, algumas coisas que a gente vai pegando sobre sacadas, que na verdade são argumentos que nós podemos utilizar para endereçar para os próprios usuários, para as pessoas que estão lidando diretamente, né? Afinal de contas, a gente muitas vezes não está no front dos nossos clientes. O problema, né, esse tipo de problema, o problema da engenharia social, né, essa questão do golpe, ela geralmente ela acontece e depois a gente acaba correndo atrás. A gente já tem esse gap, né, é uma dificuldade importante. E aí, muitas vezes, é o elo humano. É o elo humano que está ali na frente. Então, essa sacada da senha que eu comentei aqui, né, digitar a senha propositadamente errado, né, eu acho que faz todo sentido. E são dicas desse tipo que podem salvar uma empresa de um golpe milionário. A gente teve aqui algumas situações, infelizmente, não muitas, claro, mas são duas bastante emblemáticas aqui que também fez a gente mudar alguns processos. Então, como eu disse, eu acho bastante pertinente o assunto, está começando a ser abordado com um pouco mais de seriedade nas empresas. A questão da cultura, que foi dita muito bem pelo colega, é uma questão crucial, né? Eu não me lembro quem foi o guru aí da administração que disse que que a cultura comeu no café da manhã, né? Aí a resposta é a estratégia, né? Então, o que adianta você ter uma estratégia se a cultura, se a diretriz, ela não existe? E independente do porte da empresa, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Hoje de manhã eu tive uma reunião, inclusive, falando sobre isso, né? A gente está falando sobre segurança, mas qual é a diretriz? Qual é a visão? Vocês de fato querem implementar ou é simplesmente uma moda que vocês querem colocar? Então, essa questão da cultura, a gente está provocando essa reflexão com os gestores, com as empresas, no sentido de trazê-los para o lado de cá, né? E olha que legal, né? Só para concluir, muita coisa aqui se fala sobre tecnologia, mas muito aqui é de processo. Muita coisa aqui não precisa da tecnologia, uma ação simples evita você cair num golpe aí, então prejuízo milionário. É verdade, né? Acho que o grande desafio, eu sempre falo que o grande desafio nosso hoje é ser evangelizador. Evangelizador em que sentido? As pessoas perderam um pouco, perderam um pouco não, elas perderam a noção de privacidade, né? Então, à medida que você, ao mesmo tempo que as pessoas querem estar nas redes sociais, elas perderam um pouco do que eu devo estar divulgando nas redes sociais. Então, a questão discernimento, né, João? Público-privado, ela perdeu um pouco da noção, né? O que eu posso, o que eu devo, o que eu quero, o que eu posso publicar. Então, separar o ambiente corporativo do ambiente do seu ambiente privado, né? E dar publicidade a essas coisas. E aí você acaba invadindo um pouco aquilo que é corporativo. E as pessoas precisam, às vezes, se preservar e preservar a informação do outro, né? Então, esse, acho que é o grande desafio que nós, enquanto gestores, né, de TI, enquanto empresários, enquanto empresas que organizam tudo isso, que precisam preservar as informações, sejam as informações corporativas, sejam as informações pessoais, esse é o grande desafio. Aonde começa, né, as informações privadas, aonde vão até aonde que vão as informações pessoais. E as pessoas terem essa noção. E as pessoas perderam um pouco dessa noção, né? Então, recompor, restituir, né, a que as pessoas tenham essa noção do que publicar, como publicar, o que pode se expor, o que não se expor, porque a engenharia social está aí, gente, né? Qualquer um hoje, né, tem alguns vídeos interessantes na internet, como que a pessoa pode saber das nossas vidas em 10, 15 minutos, né? Até menos, né? E como é que ela descobre, como é que um meliante, um bandido descobre a nossa senha em 10, 15 minutos? A gente dá todas as dicas, né? A gente publica nosso aniversário, aniversário do filho, aniversário da esposa,
A gente está dando todas as dicas, né? A gente está dando para onde a gente viajou, para onde a gente foi, quando que a gente casou, quando que é o nosso aniversário. Então, as informações estão aí. Então, qual vai ser a nossa senha? Tá óbvia, né? Ela tá aí só na base da coleta das informações óbvias através da engenharia social. Então, como que a gente se protege, como que a gente ensina, né? A gente demonstra para as pessoas o que elas não devem fazer, né? Então, acho que assim, não há tecnologia no mundo que proteja contra, e aí não é ser pejorativo, né? É na essência da palavra o que eu sempre falo, contra a ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Nós todos somos ignorantes em algum grau, independente de quanto estudo nós tivemos ou quanto evoluímos, nós somos ignorantes em algum grau. E às vezes vamos falhar, é do ser humano. A falha é nativa de para qualquer um de nós. Então, o que a gente tem que estar sempre é nos preocupamos em evitarmos falhas, em evitarmos deixar brechas para que essas coisas aconteçam. Então, como que a gente pode se ajudar? João, só complementando, eu vou passar a palavra depois para os colegas aí, mas só complementando esse exemplo que você falou sobre rede social e não saber, né, onde é que está essa fronteira. Eu dois casos aqui, né? O pessoal conhece, né, como o golpe do WhatsApp, né? Oi pai, oi mãe, né? Oi pai, oi mãe. Olha, mudei meu número, segue aqui, tal, tal, tal. E aí o restante da conversa vocês já sabem. O que para mim, pelo menos está sendo novo, é o seguinte: a gente tem recebido algumas reclamações de golpe, a qual o meliante ele faz exatamente, ele tem esse mesmo modus operandi, mas ele dispara essas mensagens para a avó, para a tia mais velha, para o tio mais velho, que, em geral, são pessoas que têm menos contato e menos facilidade com o ambiente tecnológico. Uhum. Então, aquela história de disparar no grupo, não, o cara já mapeou você. E como ele mapeou isso? Como ele mapeou isso? Ele entrou na sua rede social, você deixou o seu perfil aberto, ele sabe quem é sua mãe. Parabéns, pai, parabéns, mãe. E aí ele vai disparar exatamente para essas pessoas na hora que o golpe for configurado. Esse é um ponto, né? E a gente teve um caso, posso falar abertamente, numa situação que surgiu, aí falando do nosso lado, e aí entrando na linha de somos ignorantes e que nós temos possibilidades de falha. Onde uma empresa X recebeu uma ligação, o gestor recebeu a ligação, essa ligação aconteceu e, olha, sou do banco XY e eu preciso acessar o seu equipamento porque houve um alerta no meu NOC, SOC, na verdade, de segurança, e eu entendo que tem ali uma possibilidade de invasão do seu equipamento. A pessoa estava num evento externo, transferiu a ligação para uma responsável da empresa, e aí, a hora que foi executar a ferramenta, o nosso firewall acabou bloqueando. A garota, de uma forma, acho que nova na função, olha como a coisa vai se compondo, né, gente? Aí a pessoa muito nova, querendo mostrar serviço, ligou diretamente no suporte, pediu para imediata liberação que ela estava com a pessoa do banco na linha. E o analista liberou. Tá? E isso configurou-se um golpe aí de aproximadamente R$132 mil, tá? Que estão sendo vistos aí como que vão receber isso. Então, veja como a engenharia social às vezes prega a peça em situações e quando você não se concentra muitas vezes no que está acontecendo. Né? Então, essa questão da ignorância que você comentou é bastante pertinente e a gente já viu isso de perto aqui. Já vivi essa situação também, só que a gente conseguiu barrar no Service Desk. A gente barrou no Service Desk. Né? A hora que subiu para poder exatamente fazer essa liberação, a nossa supervisão estava acompanhando e a gente conseguiu parar nesse momento. Falei assim, não, espera aí, por que o banco está pedindo para liberar esse tipo de coisa? Né? E a atitude que a gente falou, não, faz o seguinte, inverte. Liga você para o banco para ver se, né, essa situação realmente é um fato. Que banco não vai pedir para você tirar antivírus, não procede. Né? Não tem muita lógica. E aí a gente conseguiu barrar nesse momento. Né? Então, a instrução que a gente sempre passa, né? Especialmente máquina de financeiro, essa coisa toda, é toda e qualquer solicitação de banco, reverta. Você faz a ligação para a central de atendimento, né? E mesmo assim, nunca pelo mesmo número, nunca pelo mesmo aparelho telefônico, sempre por um outro equipamento, para evitar que você esteja bloqueado ou que você esteja sendo
hackeado por algum outro canal de comunicação. E é assim que a gente vai procedendo. Quem mais, gente? Quem mais? Para que isso não fique aqui só um monólogo. Leandro, John, Madison, Rodrigo. Oh, meu amigo Rodrigo. Hoje a gente estava trocando umas ideias por aí. Vamos tê-lo por aqui, Rodrigo. Alcir, Bruno, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde, Rodrigo, tudo bem? Primeira vez aí, satisfação em participar. Dessa vez remoto, pela primeira vez. Vamos tê-lo por aqui, E meu no amigo. grupo ali, eu Vamos tê-lo pensei, por não, vamos aqui. entrar hoje, né? Consegui acompanhar uma parte aí, mas é muito bacana. Eu fiz contato com a pessoa que me passou lá já, conversamos, muito legal, muito atenciosa. Obrigado, mais uma vez por ontem. Isso. Essa questão aí que vocês estavam comentando de banco, eu digo, né? Não tem. A gente pode ter hardware, software, mas o people era que sempre acaba pegando, né? A gente teve uma situação, duas, como as que vocês comentaram. O cara muito educadamente pediu para que, por gentileza, a senhora desabilite então o seu antivírus e tudo mais, e aí o usuário suspeitou. Ele disse, não, aqui tem coisa errada, né? Não ia conseguir desligar igual, né, por causa das questões de bloqueio. E aí depois o cliente ligou nos agradecendo que, porque nossa ferramenta salvou ele de uma. Tá. E a gente teve um caso de, infelizmente, um sucesso de engenharia social também, em que foi ligado, é bem o que o Leandro comentou, a coisa, quando é para dar certo, é tudo, né? A menina do financeiro era nova também, tal, recebeu uma ligação para recadastrar o computador, tal. É inacreditável, né? Não, Inacreditável. quando é para dar ruim, Coisas assim, é para dar, né? E aí a gente tem um banco aqui, o Banrisul, aqui, né? Que é um banco, vamos dizer, eles usam um token que é um cartão. Aí a gente fala, segundo fator de autenticação. Pô, tem a senha do operador e tem um cartão físico, como um certificado, né? Tá conectado na leitora, né? E o pessoal instruiu, um lugar lá, eles capturaram a senha do operador e no momento em que ela não estava na máquina, ela deixou o cartão conectado, eles fizeram uma transação e o banco não ressarciu porque foi autorizado pelo operador. Foram 50 mil reais num Pix feito e não teve, a gente não conseguiu contestar, levantou a questão de tipo, o operador quando a gente criou foi definido as permissões que ele poderia fazer, né? Que operações ele poderia fazer e nem existia Pix ainda. Daí a gente descobriu também que o Pix foi habilitado para todo mundo pagar Pix de 100 mil reais de limite, né? Que só precisaria gerar as chaves para receber, né? Aí a gente começou a olhar nos outros clientes. Então, como é que tá esse Pix? Tu usa Pix? Né? A gente começou a orientar os clientes a reduzir limites dessas operações que não utilizam. Não tem sentido, né? Mas ali foi ruim. Então, são as questões. A gente pode ter, às vezes, dois fatores, o fator físico e tudo. Mas, complementando, e nesse caso, se o faro é vermelho, branco, o que for, não tem, nesse acaba caso, caindo no usuário. querendo ou não, acabou sendo uma falha do usuário também, né, de ter deixado o cartão plugado na leitura. É isso aí. Então acabou sendo uma ação do usuário de qualquer forma, né? É delicado. São coisas simples, Henrique. São coisas simples e geralmente claro. Dá muito pouco a margem quando você tem um ambiente fazendo o que a gente chama, né, na área de segurança para pequenos ambientes, o arroz com feijão. A gente às vezes está fazendo arroz com feijão, tá tudo certo. Você tem um antivírus top, você tem um EDR, você tem um firewall ativo com todo o serviço de segurança, 100% atualizado, todo o suporte do fabricante, tudo original, não tem software original rodando, não tem como você reinventar a roda. E aí o camarada vai lá e deixa o cartão plugado, o cara vai lá e deixa, atende o telefone aleatoriamente, né? Eu vou contar um caso aqui de novo, não adianta. A gente tem que, às vezes, expor para ajudar os colegas também. É um caso de mena indemida, né? Chega para nós o seguinte, Leandro, teve um problema aqui que o meu gestor fez uma SWIFT, né? Aí nós já estamos falando de dólar, não sei se o pessoal está familiarizado aqui, né? Uma operação internacional, onde ele foi pagar um fornecedor e ele fez uma SWIFT para fora. E aí ele estava negociando com esse cara e tinha uma questão do fuso horário, né? Alguém já escutou essa história? A gente só acha que é uma história até que ela acontece com um caso real próximo da gente. É, né? Sempre assim, a gente tem isso também, né? Hoje, por exemplo. E aí o sujeito, ele negociou com o cara, fecharam um preço, e aí, algumas horas depois, o cara mandou e falou assim, tá aqui os dados para você fazer Swift, etc e tal. Isso ele estava copiando o decisor, mas os gestores que estavam acompanhando a operação, porque essa era uma operação que ia trazer matéria-prima para eles aqui no Brasil. Muito bem. O fato, para tentar resumir a história, é que a operação se concluiu, foi feita essa SWIFT, né, para fora, em torno de 100 mil reais, mais ou menos, tá? Foi um pouco menos do que isso.
E 3 dias depois, olha, escuta, o material já saiu, você tem aí, me manda invoice, não tem nada aqui. O cara falou, não, invoice, né? Não, amigo, você não deu ok, né? A gente está trocando mensagens aqui. Aí dá aquela escorrida, né, gente, de suor no meio das costas, né? E aí o sujeito sai ligando. Aí, meu amigo, o bigode estoura, a axila sai de frequência, a camiseta tá frio, mas tá calor, e aí começa. Meu telefone toca, e vê essa situação, a gente vai investigar. Men in the middle. O cara no meio da negociação, assistindo o que estava acontecendo, trocou uma letra no domínio. Então, o domínio era, por exemplo, blocktime.com.br, né, João? blocktime.com.br. Continuou a conversa, ele era um homem a meio, ele viu que estava, passou os dados de laranja, lembrando que o vagabundo, ele é um vagabundo profissional, ele tem dados de laranja, ele tem o caminho. Não adianta você achar que o cara vai sair desesperado para dar o golpe, ele já está com a coisa em cima da mesa, ele é profissional. Né? O inferno existe porque tem mercado, né, João? Isso aí é outra história. Então, o que acontece? Ele vai, aplicou, o cara fez o switch aí, meu amigão. Até você provar para o banco, que focinho de porco, né? Já passou um oceano debaixo da ponte. 100 mil reais, aquela choradeira, né? O cara vai embora para casa chateado, enche a cara, e aí liga para a gente achando que a gente tem responsabilidade. Não, peraí, como que você fez o acesso no teu e-mail? Não, cara, eu não gosto desse negócio de Outlook. Meu negócio é acessar por web e-mail. Mostra para mim como é que você faz o acesso pela web e-mail. João, você já sacou, né? Já. Pô, não adianta para você pegar um cartão de crédito pessoa jurídica e ir lá no meio de 9 horas da noite e sacar 6 mil reais, né, no meio da quebrada, com todo respeito. Você vai criar um problema. Você sabia que não era esse o caminho, você fez um caminho totalmente fora da linha. Então, se você não seguiu o processo, você assumiu o risco. Foi essa conversa dura que eu tive que ter com o gestor. Essa é a verdade aqui. Então, não existe recurso de segurança em tecnologia que seja implacável numa situação como essa. Exatamente. E lá se vão quase 100 mil reais. E aí é aquela coisa, vai se reclamar para quem, vai fazer BO para quem, e vai por aí, vai por aí afora. Abriram um boletim de ocorrência, né? Acho que vocês devem conhecer aí o Sequência, né? Está no banco, estão no processo. Aliás, esses 2 casos que nós temos aqui, que são os mais emblemáticos, né? Está na justiça aí, estão vendo o que vão fazer, o banco está tentando rastrear, estão questionando como que o banco aceita uma SWIFT, não monitora. A curiosidade aqui, eu vou falar abertamente, né? É um banco que começa e acaba com êxito, né? Então, não sei se a gente pode falar abertamente. Essa é a única coincidência nesse cenário, tá? Eu acho que nessas horas a gente tem que ter um bom advogado, usar os meios legais, e assim, existem meios legais de se proteger ainda, mas assim, é o elo mais fraco da corrente é o ser humano. E a nossa missão aqui é tentar educar as pessoas, né? Eu digo que mais do que nunca, né? Mais do que só os recursos tecnológicos, a gente tem que levar a educação para dentro das empresas. Ah, mas a gente não é pago para isso. Então, né? Essa é uma outra face, né? Aí a questão é o seguinte, eu penso sempre da seguinte forma: quanto mais educação eu levar para dentro das empresas, né? E quanto mais nós, enquanto, né, COP TI, enquanto organizações, a gente conseguir disseminar conhecimento, mais fácil fica o nosso trabalho, menos dor de cabeça a gente vai ter. E outros desafios tecnológicos, e mais inovação, mais coisas, né, de trabalho mesmo, de inovação e tecnológica, a gente vai ter para implementar. E menos coisas chatas como essas a gente vai ter que encarar. Então, eu penso que essa é a contrapartida que a gente tem. Então, vamos cuidar dos nossos usuários para que eles usem bem as ferramentas, para que a gente possa trabalhar sem essas dores de cabeça que a gente tem, né? De correr atrás de boleto falso, de dígito de cara que não sabe ler. As pessoas vão continuar não lendo, né? Por falta de atenção, por pressa e por outras coisas. De atenção, tinham né? 4 pessoas na cópia de e-mail, 4 gestores. Ninguém viu.
Não vê, porque as pessoas não prestam atenção. Ninguém questionou o fuso horário. E aí todo mundo confia em todo mundo, né? Todo mundo confia em todo mundo, né? Que é o que a gente falou aqui, né? Desconfie, mesmo que seja o seu colega que você trabalha ali todo dia. Cara, não é desconfiar, deixa eu te ajudar, vamos ver se tá certo, né? Não, e assim, não é R$100, né? E não é. Meu irmão, eu queria ter um retrato para vocês olharem uma pessoa que tomou um prejuízo desse. É que vocês vissem o clima de velório coletivo que é. Não, imagino, gente. É um velório coletivo. Porque o cara, ele se culpa. Quando o cara se culpa, já é um cenário assim, mais assim, aceitável, porque ele não está achando o culpado, ele não quer criar um para-raio. Quem é o culpado disso? Você sabe que tem esse perfil, né? E aí a gente vai falar um pouco de cultura, mas não vem o caso agora. A gente lida com pessoas. Nós somos parecidos, da mesma espécie, mas não temos ninguém igual. Então é isso. Então, essas questões, com essa carga e esse aspecto que vem por trás. Quando o sujeito já não quer achar o culpado, quando na verdade ele é o real, né, vamos colocar assim, já estamos no lucro. Se vocês verem a cara de quem perde R$100 desse jeito, não é nem a culpa, né? É a responsabilidade, né? Porque nesse caso não é nem a culpa, é a responsabilidade. Né? Você melhorou. Você sabe o que você fez, você tem consciência daquilo que foi feito e algo que não você poderia ter evitado. E aí não é a culpa, é a responsabilidade. Eu acho que aí é o pior, né? É algo que poderia ter sido evitado. Mas cabe a nós tentar ajudar e colaborar para que essas coisas possam ser evitadas. Como disse o João, né? Todo mundo se confia, deixa que eu chuto, mas você não viu que tinha um E a mais? Você não viu? Pô, eu não vi, achei que você estava falando. Pô, mas ninguém perguntou o fuso horário? Vocês perceberam que é um fuso de 5 horas, no mínimo? O cara estava falando com você de madrugada, o que aconteceu? Estava trabalhando 24 horas, eu não robô, vocês estavam falando? Não, puxa vida, pior que é mesmo, né, rapaz? Eu falei, aquela coisa, depois a gente vê, né? Depois a gente consegue perceber as coisas, né? Mas, o golpe existe desde que o mundo é mundo, né? Então a gente vai passar por situações desse tipo e o que a gente pode fazer é tentar levar cultura. Eu acho que essa é uma das grandes missões, para isso que a gente criou, né, a COP-TI, para isso que a gente está tentando disseminar isso daqui, para isso que a gente está tentando trazer pessoas para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho aqui nosso está completando 1 ano, né? A gente está aqui há 1 ano disseminando isso, né? Henrique, eu, Antônio, mais um bando de gente aqui, nós estamos aqui há 1 ano plantando essa semente, né? E agora que ela está começando a dar uma geminadinha. Né? Mesmo. E aí, vamos embora, e vamos continuar, né? Esse aqui é só o primeiro de muitos anos, pelo menos é isso que a gente pensa. E a gente precisa fazer de novo, né? Então, vai acabar agora? Não, agora vai acabar de começar, porque agora a gente começa tudo de novo, né? E cada vez trazendo mais gente, cada vez envolvendo mais empresas, cada vez envolvendo mais pessoas. São 2 trabalhos que a gente está procurando fazer, né, Grau? Um, já levar direto para os clientes, né? Levar essa preocupação, essa informação para os clientes e levar para os nossos amigos, né? Quanta gente nova que a gente tem todos os dias nas nossas lives, né? Donos de empresa, no mesmo cenário que nós, né? Para que eles possam ajudar a gente a levar isso cada vez mais para frente. Né? Muito legal ver a participação do Leandro, do Rodrigo, todo mundo que veio. Cada dia que a gente está na live tem pessoas novas, ou seja, interessadas, entendendo, né? Ou seja, para elas tem feito sentido o que a gente está fazendo, né? E a gente espera que vocês possam também continuar, se juntar a nós e continuar promovendo, né, esse trabalho. Com toda certeza, eu acho que isso é extremamente importante, juntos a gente levar isso também para dentro dos nossos clientes e trazer os clientes para que eles possam ter essa sensibilidade, né? Não só os clientes atuais, mas os futuros clientes, né? Disseminar essa cultura para fora, né? Para que as pessoas, quando contratarem empresas de tecnologia, tenham e levem essa visão, o que é importante enxergar ao contratar um profissional de TI, que ele tenha essa visão, a visão do todo, a visão de levar os conceitos de segurança da informação e ter isso muito firme, né? Porque a gente está protegendo hoje o maior ativo das empresas, que são as suas informações. Fala aí, Senhores, Leandro. Fala aí, deixa o Leandro falar. Ele levanta a mão aqui para a gente poder... Vai lá, Leandro, por favor. Só eu que falo, eu só quero agradecer, gente. Agradecer. Foi muito legal, primeira vez que eu estou entrando aqui. Antônio, parabéns pela condução do tema. Se pudesse ter aí
um vídeo desse material, eu queria divulgar para o meu time aqui, quero levar isso para outros, nessa linha do que o João está falando. Para que faz muito sentido. Eu atendo um público de pequenas e médias empresas, eu conheço o João aqui, talvez eu não conheça a maioria da galera, ou talvez de passagem em algum evento, mas é um assunto que até então ele era conduzido de uma forma muito estigmatizada e muito naquela caixa, né? Não, estamos fazendo as coisas certas, agora não. A gente está começando a provocar algumas conversas em clientes, em reuniões, falando com gestores, estamos buscando uma aproximação e é inacreditável. Participei hoje de uma reunião, inclusive, né, agora de manhã às 11 horas, e aonde essa reunião, né, João, ela não tinha uma pauta. É ruim, né, quando você entra numa reunião não tem uma pauta. Sim. Péssima, né? Mas era uma reunião de alinhamento onde eu defini ali que eu queria apenas deixar uma mensagem, duas mensagens para o cliente. Uma era com relação a gente precisar ter mais conversas, cada vez mais menos espaço de tempo, porque aquela famosa história do quem não é visto não é lembrado, e também para a gente fazer ali checkpoints do nosso trabalho, se está valendo a pena, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, se tem alguma coisa que é para jogar fora, enfim, conversas de alinhamento, né? E a segunda era para falar sobre algumas questões de diretriz que a gente estava definindo, porque a gente está no mercado, então a gente conhece pessoas, conhece empresas, conhece parceiros, é muito difícil você entregar tudo hoje, né, para um cliente. Não pode que nós temos. Nós somos uma pequena empresa. Então, como você tem parceiros de confiança, você desenvolve relacionamento, isso vai adiante, você consegue. Porque no final das contas, o que importa é o cliente olhar para você e falar assim, cara, obrigado, eu fui atendido. Então, levar esse conhecimento, isso que vocês trouxeram aqui hoje, nessa reunião, nessa conversa de diretriz que eu falei para vocês, surgiu a conversa. Então, né? Essa questão de segurança é uma coisa que a gente precisa entender um pouco mais. Eu estou sentindo. E aí, puxei o fio da meada, resultado. Já saí dali com digamos assim, né, um manifesto, né, um manifesto de interesse de querer receber informações. Gente, saiu conversas de todo tipo, plano de segurança, de autenticação de múltiplo fator, conversas muito triviais, mas que até então o cara não se interessava, ele queria saber de entrar e fazer, né? E aí ele começa, ele vai lá para a rede de networking dele, poxa, foi invadido, cara, então, tive um problema, sequestro de dados, estou há uma semana parado, puxa, fui lá comprar material numa empresa conhecida que vende material elétrico, inclusive com uma loja ali na Santa Efigênia, né? Deus me livre de fofoca. Ficou lá quase 2 semanas parado, sequestro de dados, né? E aí, poxa, se engolendo, isso aqui pode acontecer com a gente, né? Então, né? A gente está fazendo a lição de casa, mas até que ponto você tem hoje? Qual que é a diretriz? Qual é o procedimento de segurança da informação? Qual é a documentação? Qual é a linha que nós vamos seguir? Ou toda hora que a gente tiver um evento, a gente vai ter que ficar perguntando. Poxa, isso aí é legal, vamos falar sobre isso. Então, a gente está provocando essa conversa. E eu acho que isso aqui que o Antônio trouxe, que vocês trouxeram, para mim é espetacular, faz todo sentido. Eu queria queria divulgar isso aqui para o meu time. Então, isso é público e essa é a batalha que a gente tem todos os dias de levar esse questionário, de levar isso para frente. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da COP-TI. Disseminar essa cultura, levar isso daqui para que a gente possa provocar os empresários a se questionarem o quanto que eu estou exposto ao risco. Né? Esse é o nosso trabalho, de levar isso o tempo todo à frente nesse sentido. Leandro, tem uma boa notícia para você aí, vou colocar aqui no chat, que é de uma vez, já respondendo a sua pergunta, todas as nossas lives, elas são gravadas e a gente tem um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza as lives para vocês assistirem, tá bom? Então, dentro de... Não dá 2, 3 dias, né, Henrique? Você pode confirmar para mim? A live já está disponível. Se conseguirem, Antônio, postar antes do sábado dessa vez, que eu ia fazer um treinamento de segurança de informação no sábado para uma pessoa, mas eu acho que eu vou pegar e mandar o link mesmo. Eu vou pegar uma praia aqui, viu? Não, tô brincando, valeu. Beleza, show de bola. E aí também, né, já deixamos aí, o Henrique colocou aí o nosso site também, que agora já está no ar, que é mais uma ponta de contato conosco, né? Além das informações que a gente vai trazer aí com bastante frequência, tem os nossos contatos, temos também o nosso Instagram, o nosso LinkedIn lá, onde nós postamos também algumas novidades, os links para as lives, as postagens, né, semanais. Toda semana, Leandro, não sei se o Guerau comentou com você, toda semana, às quintas, às 14 horas, a gente se reúne para bater esse papo, né? Para sair do tecniquez, para poder discutir, para poder trocar experiências, né? E deixar gravado para que a gente possa apresentar para quem a gente
entender, para quem a gente quiser, é uma reunião de pessoas profissionais especializadas, pessoas que estão na área, todos os dias vivenciando essas situações que a gente está discutindo, né? Sintam-se aí à vontade para poder nos adicionar e estar presente nos próximos bate-papos. Perfeito. Pequeno comentário, já que entrei no final. É como o Guiral fala, né? A gente só vai ser valorizado quando tiver uma cultura de segurança de TI. Então, as coisas têm que ser públicas e difundidas para gerar essa cultura. Quando tiver a cultura, a gente vai ser valorizado. Exato. É isso, senhores. Hoje a gente esticou a conversa. O papo tá bom demais, mas a gente precisa... Eu acho que eu meia hora não foi para 1 hora aí. Foi para 1 hora para vocês, hein, gente? Desculpa, esse problema é bom, esse problema é bom. Não, mas é muito bom, com certeza, essas trocas. Os cases de sucesso foram muito importantes, né? A gente precisa. Tem muita facilidade de falar. Não, e esse tópico é extenso. Esse tópico é um dos maiores. Né? Esse tópico tem 9 itens, é um dos maiores tópicos. Nós temos mais 2 semanas aí de tópicos para encerrar, né, essa jornada aí, que são os 18 itens do CIS. Então, a gente encerra esse bloco dia 22 e depois a gente retoma, com toda certeza, retomamos aí já provavelmente na segunda semana de janeiro, a gente já está retomando de novo mais um ciclo de CIS Control, NIST, etc. Já começando de novo mais um ciclo novamente. E assim a gente vai, né, disseminando cultura, fazendo as coisas, trocando, trazendo novos membros e novas pessoas para falarem aqui. E tem ainda, né, o TI Cerveja, Pizza e Bobagem, que volta aí em breve, que é um tema que todo mundo quer falar, que é PJ, falar dos contratos de PJ. Então, esse é o próximo tema que a gente deve trazer. Para quem não conhece, acho que o TI Cerveja, Pizza e Bobagem é um evento mensal que eu faço aqui em São Paulo, na Block Time. Já tem uns 4 anos que a gente faz isso daí. A pandemia deu uma segurada no evento, mas é um evento presencial, transmitido ao vivo também pela internet, onde a gente sempre busca um tema aqui que seja de comum aqui para nós, empresários na área de tecnologia e também empresários, né, de uma forma geral, que a gente passa aí os nossos perrengues, as nossas dificuldades. Então, o tema que surgiu por último aqui são as nossas relações como PJs, né, os nossos contratos aí com os nossos profissionais e com os PJs que a gente tem aqui, como é que se dá essa relação aí entre CLTs e PJs. Então, esse é o próximo tema que vem aí em breve no TI Cerveja, Pizza e Bobagem. Então, quem vem para São Paulo, vem aqui para o nosso coworking e a gente faz ao vivo e a cores, e para quem não tá, pede a pizza em casa mesmo. Senhores, encerrando então a nossa jornada de hoje, Antônio, sensacional, parabéns, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Debutou hoje, mas debutou com chave de ouro, meu amigo. Valeu, parabéns aí pela sua apresentação. Henrique, fecha a cortina, Henrique. Tá, valeu aí, pessoal. Vou saindo nessa, resto de semana todos aí. E na semana que vem, acompanhem nós lá nas redes, a gente vai divulgando nos grupos lá também. Aí, próximas 2 quintas-feiras aí, nós encerramos o ano aí para encerrar o ciclo ali dessa tocada aí do CIS Control. Beleza, pessoal? Leandro, Rodrigo, obrigado. Ítalo, encerra também para nós. Valeu, Antônio. Tô olhando ali, tem um cara entrando no elevador ali, tô achando meio estranho.